to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Em julho de 1969, com todo o mundo mantendo a respiração em suspenso, a NASA alcançou um feito que estava completamente fora deste planeta. Ela enviou os primeiros seres humanos à Lua. Isso ocorreu há mais de 54 anos. Décadas depois, em 19 de dezembro de 1972, ocorreu a derradeira missão da NASA à Lua. Quase meio século depois, a NASA ainda não conseguiu levar outro ser humano à Lua, apesar dos avanços tecnológicos e do crescente nível de consciência. A NASA não conseguiu repetir o sucesso da década de 1970. O que deu errado? Neste vídeo, exploramos a verdadeira causa por trás da incapacidade da NASA em enviar mais astronautas à Lua. Ao longo das décadas, a Lua tem sido um dos vizinhos mais próximos da Terra. No entanto, na escala cósmica, sua distância é equivalente a cerca de 384 mil quilômetros. Se você pudesse dirigir até a Lua a uma velocidade de 64 quilômetros por hora, levaria quase 6.000 horas para chegar lá. No entanto, os astronautas conseguem realizar essa jornada de maneira mais rápida. As missões tripuladas para a Lua levam mais tempo do que as missões não tripuladas, devido à necessidade de a NASA garantir a segurança dos astronautas durante o pouso. Em média, as 9 missões tripuladas da NASA até a Lua, incluindo o Apollo 8, Apollo 10, Apollo 13 e as 6 que efetivamente pousaram na superfície lunar, levaram um pouco mais de 78 horas, o que corresponde a 3 dias e 6 horas, para alcançar a órbita lunar. A missão mais rápida foi o Apollo 8, que levou 2 dias, 21 horas e 8 minutos, enquanto o Apollo 17 registrou a jornada mais longa, com um total de 3 dias, 14 horas e 41 minutos. É importante observar que esses períodos incluem o tempo gasto em órbita ao redor da Terra. A Lua sempre exerceu um fascínio suficiente sobre a humanidade para nos levar a percorrer a vasta distância que nos separa dela. Enquanto contemplamos a Lua nas noites estreladas, alguma vez questionamos sua origem. Existem diversas teorias que explicam a proveniência deste satélite terrestre, e você pode optar por qualquer uma delas. A hipótese do impacto gigante, por exemplo, propõe que a Lua surgiu a partir de uma colisão entre um objeto e a Terra nos seus primórdios. A própria Terra se formou a partir dos resíduos da nuvem de poeira e gás que circundava o jovem Sol. O sistema solar primitivo era um ambiente turbulento, gerando vários corpos celestes que nunca chegaram a se tornar planetas. Um desses corpos colidiu com a Terra pouco tempo após a formação do nosso planeta. No espaço, a força da gravidade entrou em ação, unindo as partículas dispersas, e assim surgiu a Lua, que é o maior satélite em relação ao seu planeta anfitrião em todo o sistema solar. Esta teoria lança luz sobre a razão pela qual a Lua é composta predominantemente por elementos mais leves, o que a torna menos densa do que a Terra. Em essência, os materiais que deram origem à Lua provieram da crosta terrestre, preservando o núcleo rochoso do nosso planeta. À medida que esses materiais se agregaram em torno do núcleo remanescente da Terra, a Lua acabou por se posicionar próximo ao plano da eclíptica terrestre, que é a trajetória percorrida pelo Sol através do céu e onde a Lua atualmente orbita. Um argumento a favor dessa teoria é a semelhança nas composições da Terra e da Lua. Uma outra teoria intrigante é a hipótese da coformação, que sugere que as luas podem ter se originado simultaneamente com seus planetas hospedeiros. A força gravitacional teria agido para unir os materiais presentes no sistema solar primordial, enquanto a Terra estava em processo de formação a partir de partículas que se atraíam mutuamente devido à gravidade. Sob essa premissa, um sistema planeta-Lua compartilharia uma composição semelhante, o que de fato é observado no caso da Terra e da Lua. A Lua também ocuparia a mesma posição orbital em que a encontramos hoje. Outra perspectiva dos cientistas é a ideia de que a Terra e a Lua surgiram ao mesmo tempo a partir da colisão de 2 corpos massivos, cada um com uma massa 5 vezes superior à de Marte. Conforme a lógica cósmica, colisões desse tipo são necessárias para a formação de qualquer objeto no universo.
A teoria da captura, por sua vez, postula que a gravidade terrestre teria atraído um corpo que passava nas proximidades, capturando-o e transformando-o em uma lua. Esse fenômeno não é incomum no cosmos, já que outros planetas também possuem luas que foram adquiridas dessa maneira. Por exemplo, Marte possui as luas Phobos e Deimos, que teriam sido capturadas. No entanto, vale ressaltar que essas luas capturadas frequentemente têm formas irregulares, ao contrário de corpos celestes esféricos, como a Lua. Além disso, suas órbitas não costumam se alinhar com o plano da eclíptica do planeta hospedeiro, o que é um traço característico da Lua terrestre. Independentemente do modo como a Lua veio à existência, nos primeiros anos da década de 1960, os Estados Unidos estavam empenhados em enviar seres humanos à Lua. Esse empreendimento teve seu início formal quando o presidente John F. Kennedy fez um apelo perante uma sessão especial conjunta do Congresso em 25 de maio de 1961. Em parte de seu discurso, ele proferiu: "Acredito que nossa nação deve se comprometer a alcançar o objetivo, antes do fim desta década, de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança à Terra." Contudo, a história das missões lunares da NASA não estaria completa sem mencionar a corrida espacial que envolveu tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. Poucas semanas antes do discurso de Kennedy, a Rússia havia lançado Yuri Gagarin ao espaço em uma nave que orbitou a Terra, tornando-o o primeiro ser humano no espaço. Os Estados Unidos, como nação, estavam determinados a recuperar a liderança, o que gerou amplo apoio ao programa lunar de Kennedy, conhecido como Projeto Apollo. 5 anos após o pronunciamento presidencial, a NASA estava pronta para conduzir a primeira missão Apollo sem tripulação. No entanto, quando a agência espacial tentou realizar um lançamento tripulado no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida, ocorreu uma tragédia. Um incêndio eclodiu, resultando na morte de 3 astronautas. No entanto, esse contratempo não impediu a resolução de uma nação decidida. 18 meses depois, em outubro de 1968, a missão Apollo 7, a primeira missão tripulada do programa Apollo, orbitou a Terra com êxito e testou a maioria dos sistemas complexos que seriam necessários para levar os astronautas à Lua. Enquanto muitas pessoas se lembram vividamente da missão Apollo que levou astronautas à Lua pela primeira vez, a NASA, na realidade, lançou uma missão tripulada que levou astronautas ao lado oculto da Lua em março de 1969, embora sem aterrissagem. Essa missão foi a Apollo 8. Em maio do mesmo ano, a NASA enviou 3 astronautas na missão Apollo 10 para orbitar a Lua como um ensaio geral para o grande evento que ocorreria 2 meses depois. Na manhã de 16 de julho de 1969, a missão Apollo 11 decolou do Centro Espacial Kennedy. A bordo estavam 2 astronautas que se tornariam celebridades globais: Neil Armstrong, o comandante da missão, e Buzz Aldrin, o piloto do módulo lunar. Contudo, há outro astronauta cujo nome não se tornou tão conhecido: Michael Collins. Após uma jornada de 76 horas, a Apollo 11 entrou na órbita lunar em 19 de julho. No dia seguinte, às 1h46, o módulo lunar chamado Eagle, e tripulado por Armstrong e Aldrin, separou-se do módulo de comando, onde Collins permaneceu, sem a intenção de caminhar na Lua. 2 horas depois, o módulo lunar iniciou sua descida em direção à superfície lunar. Às 16h17, o módulo tocou o solo na borda sudoeste do Mar da Tranquilidade. Armstrong imediatamente transmitiu por rádio para o controle de missão em Houston, Texas, uma das mensagens mais icônicas já ouvidas: a Águia aterrissou. Às 22h39, 5 horas antes do horário planejado, Armstrong abriu a escotilha do módulo lunar. Enquanto descia a escada do módulo, uma câmera de televisão montada na nave capturou seu progresso e transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas assistiam com grande expectativa. Às 22h56, quando Armstrong pôs o pé na superfície da Lua e proferiu uma das citações mais memoráveis: "Isso é um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade." Aldrin juntou-se a ele na superfície lunar 19 minutos depois, e juntos coletaram amostras do solo lunar e fixaram uma bandeira dos Estados Unidos.
Isso foi seguido por experimentos científicos simples e uma ligação telefônica com o presidente Richard Nixon. A 1h11 da manhã, em 21 de julho, ambos os astronautas retornaram ao módulo lunar e fecharam a escotilha. Os dois homens passaram a noite na Lua antes de retornarem ao módulo de comando da Eagle. Eles coletaram amostras de solo lunar e voltaram para Collins para a viagem de retorno à Terra, que culminou com um pouso no Oceano Pacífico ao meio-dia e 50 minutos em 22 de julho. Como heróis de boas-vindas, eles instantaneamente se tornaram celebridades. A NASA repetiu com sucesso o pouso na Lua em mais 5 ocasiões antes de concluir com a missão Apollo 17, em 14 de dezembro de 1972. No total, a Agência Espacial Norte-Americana levou uma dúzia de indivíduos até o satélite terrestre. Os últimos seres humanos a percorrerem a superfície lunar foram Harrison Smith e Eugene Cernan, ambos da Apollo 17. Inicialmente estava planejado um total de 20 missões Apollo, mas as últimas 3 acabaram sendo canceladas. O que exatamente aconteceu ou deixou de acontecer após essa notável conquista lunar? A progressão natural seguinte envolveria o estabelecimento de uma presença permanente na Lua. A partir desse ponto, a NASA poderia expandir suas operações para criar um depósito de combustível, facilitando o lançamento de espaçonaves rumo ao espaço profundo, além de viabilizar o lançamento de telescópios espaciais de grande porte, como o telescópio espacial James Webb. Isso também poderia servir como preparação para futuras missões tripuladas a Marte ou mesmo abrir caminho para o desenvolvimento do turismo lunar. Contudo, uma série de obstáculos surgiram no caminho da NASA. Ainda que o espírito competitivo tenha servido de motor para o projeto em seu estágio inicial, encontrou resistência desde o lançamento da Apollo 11. Nem todos que estavam presentes nas imediações do Centro Espacial Kennedy no dia da partida aplaudiam entusiasticamente. Na verdade, um grupo de cerca de 500 manifestantes, majoritariamente afro-americanos liderados por Ralph Abernathy, um destacado líder dos direitos civis, se reuniu do lado de fora dos portões do Centro Espacial alguns dias antes da decolagem. Eles trouxeram consigo 2 mulas e uma carroça de madeira, simbolizando um contraste gritante entre o brilhante foguete espacial e as famílias que lutavam para adquirir comida ou encontrar moradia adequada. Abernathy era um aliado próximo de Martin Luther King Jr. e liderou a Marcha dos Pobres após o assassinato de King. Um ano após a NASA enviar Armstrong e seus colegas astronautas à Lua, Abernathy e seus seguidores estavam presentes para expressar seu descontentamento. O programa Apollo suscitou divisões na sociedade americana. Enquanto uma parte da população apoiava a missão lunar e a enxergava como um empreendimento inspirador que unia o país, outra parcela a considerava uma utilização inadequada de recursos financeiros, questionando se o dinheiro não seria mais bem empregado na resolução dos problemas internos da sociedade americana. A grande questão era a seguinte: os Estados Unidos deveriam ter alocado 20 bilhões de dólares para vencer a corrida espacial e colocar o primeiro homem na Lua, ou o país teria feito uma escolha mais sábia ao direcionar esses recursos financeiros e compromissos políticos para abordar questões prementes, como a discriminação racial, a poluição e a desigualdade de gênero. A resistência ao programa espacial permaneceu vigorosa. Em menos de um mês após os astronautas retornarem à Terra, quase 500 mil de jovens participaram do Festival de Woodstock, onde dançaram sob a chuva e na lama ao som de músicas que criticavam a nação, em especial devido ao seu envolvimento na Guerra do Vietnã. O cenário mudou ao longo do tempo. Hoje a resposta é negativa. O interesse público pela exploração lunar diminuiu. Durante o auge do programa Apollo, apenas 53% dos americanos afirmaram considerar que o programa justificava seu custo. Na maior parte do tempo, a aprovação do programa Apollo nos Estados Unidos permaneceu abaixo de 50%. Em tempos mais recentes, uma pesquisa realizada pelo Insider revelou que 57% dos entrevistados em todo o país concordaram que retornar à Lua é uma meta importante para a NASA. No entanto, esse número não fornece o quadro completo.
pois apenas cerca de 38% manifestaram a opinião de que a NASA deveria enviar seres humanos diretamente para a Lua, enquanto outros sugeriram que a exploração lunar poderia ser realizada por meio de missões com robôs. Outro desafio significativo que a NASA enfrentou diz respeito ao financiamento de suas missões espaciais, especialmente aquelas que envolvem tripulações, pois são notoriamente dispendiosas. A segurança da vida humana é uma prioridade inegociável, o que torna as missões ainda mais complexas. Por exemplo, considere o orçamento alocado para a NASA no ano de 2022. O Congresso destinou a quantia substancial de 24 bilhões de dólares, que à primeira vista parece ser uma quantia considerável. No entanto, ao se levar em conta a ampla gama de programas executados pela NASA, torna-se evidente que esse montante não é suficiente para financiar missões tripuladas até a Lua. A questão que se coloca é: quanto custariam as missões da Apollo se fossem financiadas nos dias de hoje? A estimativa aponta para uma cifra substancial de 120 bilhões de dólares. No entanto, o aspecto mais significativo é que, de acordo com o relatório da NASA de 2005, o custo estimado para um retorno à Lua seria cerca de 104 bilhões de dólares, o que, devido à inflação, equivaleria a mais de 133 bilhões de dólares nos dias de hoje. Além disso, a NASA tem enfrentado obstáculos tanto de natureza orçamentária quanto política que impactam sua capacidade de planejar e executar missões tripuladas de grande envergadura. Os recursos financeiros disponíveis para a NASA são limitados e frequentemente sujeitos a cortes e alterações de prioridades, variando de acordo com a administração governamental e as circunstâncias políticas do momento. Isso gera desafios significativos na manutenção de um programa de exploração espacial contínuo e de longo prazo. Resumidamente, embora a NASA tenha obtido êxito em missões tripuladas à Lua no passado, diversos fatores, como questões de financiamento, complexidades tecnológicas e mudanças nas agendas políticas, têm tornado desafiadora a realização de futuras missões tripuladas à Lua ou a Marte. A exploração espacial com presença humana é extremamente intricada e onerosa, e a NASA se depara com desafios consideráveis na superação dessas barreiras para tornar realidade missões humanas além da órbita terrestre baixa.